o seu sistema dizer o seguinte, ó, são o repositor fulano, você precisa repor esses itens aqui. Sim. Isso é uma coisa que eu nunca vi, assim, necessariamente isso sendo feito de forma sistemática, né? Ou seja, o sistema cuspir quais produtos aquele repositor precisa repor naquele dia. E aí, como é que funciona essa lógica? Porque daria até para fazer na munheca isso. É um pouco mais difícil, mas daria para fazer parcialmente, né? Sei lá. Esse repositor cuida do corredor tal e tal, ou cuida do corredor tal que tem tais itens. E eu pegar a venda desses itens do dia anterior e mandar repor, né? Foi uma coisa que você tinha conversado. Só que isso não é assertivo porque não necessariamente eu preciso correr para repor na mesma velocidade, né? Foi uma coisa que você explicou. O cara, se aquele produto é um produto da curva A dentro da minha categoria, ele precisa ter mais velocidade porque ele provavelmente vendeu e deve ter esburacado a ponto de faltar. Sim. Exatamente. Se ele é um produto da curva B, provavelmente também, mas numa velocidade um pouco menor. E se for um produto da curva C, provavelmente eu posso esperar mais um pouquinho para repor ele. Exatamente. Só que aí fazer isso na munheca já não dá. Fazer o que eu falei só de... E aí, gente, vocês não têm sistema, dá para fazer, né? O ideal seria vocês trocarem para HR, Tech. Mas daria para você fazer seguindo um pedaço da lógica, né? Tipo, pegar tudo que aquela categoria ele vendeu e falar assim, beleza, se você vendeu, teoricamente, você tem que repor. Mas quando a gente fala do seu sistema, você faz mais do que só isso, né? Sim. Mais do que, se eu vendi lá 15 unidades de molho de tomate, e molho de tomate, teoricamente, produto de alto giro, eu vendi 15 unidades de molho de tomate, eu tenho um espaço vazio de 15 unidades na minha área de venda. Então, eu tenho que pegar essas 15 unidades e repor ela, ok? Sim. Até aí tudo bem. Só que isso é uma análise simplória. Vocês fazem um pouco mais do que isso, porque vocês têm os dados do sistema e vocês conseguem fazer uma previsão e uma matemática aí para isso ser muito mais assertivo. Explica como é que vocês fazem isso hoje, mas já fica a sacada, tá, ó, gente? Se vocês tirarem no relatório de venda do dia anterior, em cima da categoria que o repositor fez, você no mínimo consegue um relatório. Não é o mais assertivo, mas conseguiria dizer o seguinte, pô, se isso vendeu, isso precisa ser reposto. Então tem uma lista ali, você já teria uma pré-lista ali para poder fazer. Só que o sistema de vocês faz isso mais assertivo. Explica por que faz mais assertivo. Como é que funciona? Vamos começar um pouquinho antes disso. Por que nós criamos isso? Então vamos lá. Vamos lá. A gente chega na loja de um cliente e verifica pela manhã o repositor ou a repositora, né, indo para a área de venda, ver o que ela precisa abastecer. Só que antes ela passou provavelmente no depósito, normalmente arrancou um pedaço do papelão de alguma caixa para anotar, porque ela não tem um papel. É isso. Procura uma caneta que normalmente ela também não tem, essa pessoa vai atrás de alguém. Quando encontra essa caneta, vai para a área de venda, vai marcar lá o que precisa para ser abastecido. Certo. Conversa com o amigo do lado, tira sarro, conta piada, né? Exatamente desse jeito. Perde um tempão, sobe com papel para poder trazer as mercadorias do depósito, e algumas das vezes ainda coloca o papel, né, ao lado de alguma caixa que quando ele puxa, cai no meio e ele esquece o que tem lá. Também perdeu, acontece. Né? Não consegue pegar, perdeu, tá? Vai ter gente falando assim, nossa, falou minha vida. A gente já teve esses momentos, inclusive, de alguém falar isso, né? Até porque a gente vive isso dentro do cliente todas as vezes, tá? Então, o que a gente percebeu ali? Poxa, é um processo que está perdendo muito tempo, talvez 1 hora eu falei aí muitas vezes, né? Além disso, né, nós temos lá a volta dele depois, que ele traz mercadoria em quantidade que ele não precisava muitas vezes, tá? Perfeito. E indo para onde você falou, o que nós fizemos então? Bom, obviamente nós vamos vincar a cada repositor as categorias que ele abastece, correto? Tá? E vamos definir critérios. Por exemplo, um produto que vende todos os dias, que é da curva A necessariamente, né? Ou não às vezes, mas ele pode ser da curva B vendendo todos os dias também. Nós precisamos abastecê-lo todos os dias. Fato. A curva C passou-se lá 2, 3 dias, eu posso ter necessidade de abastecer, e a D talvez até um pouco mais, ok? Esse é um critério a partir daí, tá? Então, o que o sistema faz? Diariamente, ele pode entrar lá, o repositor ou alguém, identificar os itens que ele precisa abastecer. Numa ordem cronológica, o sistema vai mostrar para ele, tá? As prioridades, né? Então, curva A em primeiro, curva B em segundo, e assim por diante, tá? Só que tem algumas inteligências, como você mencionou. Se o produto ele está em oferta, ele era da curva C ou da curva B, ele passa a ter uma obrigatoriedade de abastecimento diário. Sim, porque ele vai vender, provavelmente vai zerar. Né? Vai zerar, tá certo? Então, ele passa a ser prioridade na hora de abastecer, tá? E não importa a curva. Aquilo que ontem eu deveria ter abastecido e não abasteci, hoje ele passa a ser prioridade também. Perfeito. Tá? Porque já se tornou...
Já virou urgente agora. Já virou urgente, tá? E aquilo que eu recebi, e quando eu recebi eu não tinha nenhuma unidade no estoque, Se passa a ser também urgência. passa a ser urgente, o sistema manda abastecer pelo menos uma caixa daquele produto, tá? Beleza. Então, o que nós fazemos? Com base na venda dos dias anteriores ou do dia anterior, né, em função das relações, né, de obrigatoriedade por curva, tá, ou prioridade de oferta, né, ou de abastecimento, dizemos para as pessoas o que elas devem abastecer. Tá? Pode ser feito de duas formas. Aí já não dá para fazer no Excel, não. Tem gente que diz que consegue. Fica mais complexo para fazer. Eu acho difícil. Até dá, mas fica muito complexo de fazer. E quanto mais complexo, uma coisa acontece normalmente. Quanto mais complexo, menor é a efetividade no varejo, no supermercado. Sim. Porque o que funciona são coisas simples. Fica Exato. muito complexo. O que você está falando é complexo, mas basicamente é um apertar de botão. Sim. Ele aperta o botão a hora que ele chega, ou alguém aperta, tá? Aí imprime lá. Isso, né? Confirma que depois para o sistema que aquela mercadoria foi abastecida e o sistema sabe Você que falou que daria para fazer até por aplicativo, mas a maioria das pessoas imprime mesmo, entrega impresso. Sim, porque eles acabam não entregando um celular muitas vezes Porque pro senão o cara repositor. não vai ter produtividade que ele vai Mas usar o pode, celular para tá? outras coisas. Tranquilamente também. Daria só para fazer via software. Sim. Mas sim. vocês hoje, a recomendação é no papel porque as pessoas não querem ter Isso. As pessoas não querem ter o repositor com celular, né? Rodando Sim, no loja. tá? Mas, de novo, poderia ter.